do sétimo ano da nossa escola, Colégio e Curso Universo. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História, tá? Aqui quem está falando é o professor Luiz Felipe, como vocês bem já sabem. E vamos continuar nesse vídeo, tá? O nosso assunto sobre a Idade Média, tá? A sua história, né? O que foi esse período da história que é a Idade Média. E as suas características, tá? Na primeira videoaula, você que ainda não assistiu o vídeo, corre lá aqui no canal, tá? Na playlist do sétimo ano, para poder conferir a nossa primeira videoaula. Que lá eu vou explicar o que é a Idade Média, o que é que significa esse nome, tá? E por que é importante estudar esse período, tá? Que a gente chama de História Medieval, tá? Então, nessa segunda aula, a gente vai entender um pouco de quando começou a Idade Média, tá? Para a gente entender, começar esse período na história, antes tinha que acabar um período anterior, um período que tinha sido antes, que era o período da história antiga ou da antiguidade, tá certo? Esse assunto, tá? Sobre a Idade Média, você pode acompanhar assistindo essa videoaula com o seu livro, tá? De história, que é esse livro aqui que tem a capa rosa, tá? O seu livro de história. Para quem tem o livro, pode acompanhar, tá? Com o seu livro, tá? E aí, o assunto desse vídeo de hoje, que você está assistindo nesse momento, tá? Ele está no seu livro de história, na página 18, tá? Página 18, tá? É o segundo capítulo do livro, que fala sobre Idade Média, beleza? E esse aí, na aula de hoje a gente vai entender, como você já pode ter visto aí no slide que eu coloquei, a crise do Império Romano, tá? Então a Idade Média, ela começa com o fim, né? Com uma crise, tá? Que declarou o fim, né? Que acabou com um dos maiores impérios, tá? Que já tinha sido construído na história, tá? Que é esse poderoso Império Romano, como você pode bem ver aí no seu livro, na página 18, tá? Começa aí o título no seu livro, dê uma olhadinha, o poderoso Império Romano. E a gente vai entender o porquê, primeiro, esse império era considerado tão importante e poderoso na história, tá? Vou dar aqui um exemplo, tá? O exército romano, ele é tão influente que ele está presente até na Bíblia, né? É o livro sagrado para os cristãos, tá? Jesus, quando ele é condenado e ele é morto, tá? O Império Romano tem ocupado ali toda a região onde Jesus viveu, tá? Por exemplo, Pilatos, ele foi um romano, né? Que governava aquela região ali de Jerusalém e outras cidades onde Jesus passou. Então, tem muito a ver também essa história, por isso que é importante a gente entender quem eram os romanos, tá? E o que foi o Império Romano, tá? E por que ele entrou em crise para começar a Idade Média, beleza? Então vamos para o nosso primeiro slide para entender aí como foi essa história. Esse assunto da crise do Império Romano, para a gente poder entender, tá? Você vai encontrar aqui na página 18, como eu falei, tá? Eu estou aqui com o meu livro do professor também para acompanhar o assunto junto com vocês nessa videoaula, beleza? E aí tá lá em cima, a primeira parte é sobre para a gente entender o que foi o Estado Romano, tá? O Estado Romano. Primeiro, o que quer dizer Estado? Estado quer dizer um governo, tá? Um governo forte e centralizado, tá? Então todo país ou civilização, o reino ou império, ele sempre vai ter um Estado, tá? Ele vai ter o poder, né? Concentrado no centro, né? No meio, tá? Um reino, por exemplo, ele tem um rei. Então, o império ele vai ter um imperador. Tá? Então, o Império Romano ele teve vários imperadores. Tá? Então, por exemplo, o mais conhecido, talvez, é um sujeito chamado Júlio César. Tá? O imperador, né, romano que ficou muito conhecido pelas suas campanhas militares. Ele era um general do exército de Roma e ele ficou muito famoso na época dele por ter conquistado, sido vitorioso em muitas guerras que ele travou, tá? Aí no momento da antiguidade, tá? Então aí nesse slide você consegue visualizar um mapa, tá? Um mapa que mostra, tá?
pintado aí de laranja e de rosa, tá? Tem aqui mostrado onde o Império Romano ele conseguiu chegar. Até onde ele conseguiu, na sua expansão de território, ele conseguiu alcançar a quantidade do tamanho de terra, né? A sua extensão territorial. Beleza? Então, dê uma olhadinha junto comigo aí para esse mapa que eu coloquei no slide. A gente tem aqui, ó, toda essa parte laranja que você está vendo. Eu vou começar a contornar aqui, tá? Para você poder visualizar junto comigo, ok? Toda essa parte laranja, tá? É o Império Romano do Ocidente. E toda essa parte rosa, no lado oeste, no lado leste, que eu diga, tá? À direita do mapa, a gente chama de Império Romano do Oriente. Ok? Então, o Império Romano ele foi tão imenso, né? Que ele se dividiu, era tão grande que ele tinha que se... Chegou um momento na história que com a crise, né, que a gente vai entender um pouco depois como é que surgiu a crise, ele teve que se dividir em dois grandes lados, né? Mas era o mesmo império, sendo que dividido no Ocidente e no Oriente, tá? E aí, o Império Romano do Ocidente, que é a parte laranja no mapa, ele tinha como a cidade capital a cidade de Roma, aqui no meio, onde hoje fica a Itália, ok? E o Império Romano do Oriente tinha como a cidade capital a cidade de Constantinopla, como você pode ver aí marcado com um desenhozinho, um símbolo que mostra a cidade, tá? No Oriente, onde hoje fica a Turquia, tá? Um país chamado Turquia, na Europa Oriental. Tá? Então era muito grande. Mas o Império Romano ele nem sempre foi separado ou dividido em dois. Ele era unificado, tinha um estado centralizado, tá? Com um só imperador governando toda essa terra. Tá? Sendo que com o passar do tempo foi ocorrendo várias crises, né? Conflitos dentro do próprio império. E o imperador sozinho ele não tinha como controlar todos esses momentos de crise que o império teve em sua história. Então ele teve que ser obrigado, né, num concílio com o Senado romano, né, que eram políticos, né, que tomavam a decisão mais importante no Império, eles tinham que optaram pela divisão, pela cisão do Império. Isso foi para poder manter o Império aí por mais alguns séculos, tá, no tempo, mas com o passar do tempo não deu certo também essa divisão em dois lados do Império Romano, tá? Então a gente tem aí um nomezinho, como você vê no mapa, das principais cidades, né, que existiam dentro desse império, tá? Com várias cidades aqui, cada nomezinho desse é uma cidade que tinha, tá? Então o Império Romano ele era tão gigante que ele chegou, tá, por toda a região da Europa, aqui em cima, como você pode ver, tá? Toda essa região aqui marcado de laranja, tá? E de rosa mais acima no mapa, onde eu estou marcando com um xizinho, tá? Como você pode ver, é onde tem, tá, a região da Europa. Ele era tão gigante que com a expansão, as guerras, né, que os romanos, onde eles chegavam, eles ocupavam um lugar, invadiam uma outra cidade inimiga, e com a guerra eles conseguiam ir avançando e conquistando territórios, né? Outros povos iam escravizando esses povos. E aí eles começaram a aumentar o tamanho do império. E ficou tão grande que o Império Romano chegou até, tá, no norte da África, tá, aqui, e até mesmo aqui ó, no Oriente Médio, na região da Palestina. Tá? É justamente nessa última região onde eu estou marcando aqui de azul, que é a região onde tem as cidades de Jerusalém, Belém, né, Galiléia, onde viveu Jesus Cristo. Tá? Então veja que os romanos eles invadiram e ocuparam essa região. Tá? Por isso que na Bíblia tem lá, os romanos foram responsáveis por julgar, tá, e condenar o próprio Cristo, tá, junto aos povos judeus. Então, isso aí já é um papo para uma outra aula, tá? Mas veja aí como os assuntos em história estão simples, muito conectados, tá? Como uma rede social, beleza? Então, no seu livro, tá? Na página 18, você vê aí que na época da sua maior extensão, no ano 100 depois de Cristo, tá? O Império Romano chegou até o norte da África e até, tá, ao Oriente Médio. Tinha um governo centralizado, cobrava impostos do povo, né, que eram tributos. As pessoas, quando eram conquistadas, dominadas pelos romanos, tinham que ser obrigadas a pagar um valor em dinheiro para os romanos, que a gente chama de tributo ou imposto, tá? Que era pago, né, a esse governo, esse Estado romano, ok?
E aí, com o passar do tempo, essas cidades elas eram mantidas principalmente pela agricultura e pela escravidão, tá? Cada um desses nomes que vocês podem encontrar aí nesse mapa são nomes de cidades romanas, que foram o quê? Construídas por escravos, né? Pessoas de vários povos e que faziam parte de várias culturas que tinham sido invadidos e derrotados em guerras e tinham sido capturados como prisioneiros de guerra. E quando eram levados para essas principais cidades romanas, essas pessoas se tornavam escravas, tá? Cativas, e tinham que ser obrigadas, perdiam a liberdade, e tinham que ser obrigadas a construir os monumentos, os palácios, as cidades romanas. Tá? Então, a base, tá, do trabalho e da história do Império Romano, todo esse Império Romano ele se construiu tendo como base, tá, o trabalho escravo, tá? O trabalho compulsório. Mas o que é, professor, o trabalho compulsório? É quando você obriga uma pessoa a fazer algo que você quer. Nesse caso, um trabalho, tá? Forçado, ok? Então, essa foi a base, tá, da econômica, tá, e política do Império. E aí, pessoal, ainda na página 18 do seu livro de História, temos aí os motivos, né, os principais motivos que fizeram com que todo esse Império Romano ele entrasse em crise. Tá? Numa crise que, com o passar do tempo, foi aumentando cada vez mais, tá? E foi, no final, declarado o fim desse grande império. Tá? O Império Romano ele foi o quê? Se dissolvendo. Tá? Ele foi o quê? Se acabando com o passar do tempo. Tá? E hoje o que temos dele só são as ruínas, como vocês podem ver aí nessa foto que eu trouxe, tá? De ruínas antigas da cidade de Roma, tá? Hoje na Itália, ok? Tem um lado da cidade que é onde ficava o governo central do Império Romano, onde ficava o imperador e o senado romano. E aí, tá? Aqui na foto você pode ver direitinho que tem lá os turistas visitando e conhecendo esse local, que hoje é aberto ao público para a gente poder ver a história com os nossos próprios olhos. Tá? Isso é muito legal e muito interessante. Beleza? E aí vamos entender quais foram os principais motivos da crise do Império Romano. O Império Romano, primeiro, ele foi chegando ao fim com a crise do escravismo, tá? Ou da escravidão. Como eu falei um pouco antes, agora a base, né, econômica e política desse império ele foi construído todo com o trabalho forçado de pessoas escravizadas, tá? Então, o número de escravos, né, à medida que o Império Romano ele começou a ter uma crise econômica e não passou mais a conseguir o imperador a defender as suas fronteiras, né, a proteger suas cidades, tá? Outros povos que viviam no norte da Europa, chamados de germânicos, que a gente vai conhecer numa outra aula, tá? Eles começaram a invadir com seus exércitos as principais cidades de Roma. E o imperador ele não conseguiu mais proteger as suas cidades, tá? E aí isso fez o quê? Com que o Império Romano ele não passasse a pensar mais em guerras, tá? E sem as guerras não tinham mais como capturar pessoas, tá? Para poder se tornar escrava. Então diminuiu muito o número de escravos em Roma, no Império Romano, e sem o trabalho das pessoas escravizadas não tinha mais como construir nada. Não tinha mais como construir o Coliseu, palácios, templos, cidades, casas. Então, aquedutos, né, estradas, pontes. Então, sem o trabalho dos escravizados, não tinha como se manter por muito tempo, tá, esse império. O segundo motivo, tá, da crise do Império Romano foi a ruralização da economia. Tá? Cada vez mais com as cidades sendo invadidas, tá, e destruídas pelos germânicos, tá, as pessoas começaram a querer fugir das cidades e ir para o campo, tá, mais afastado do centro da cidade, mais seguro para viver com a família. Então as pessoas passaram a viver mais no campo, na zona rural. Daí vem o nome ruralização, ok? E aí as pessoas passaram a ocupar terras distantes da cidade e do imperador, e também da capital do império, que era a cidade de Roma, como vocês podem ver aí na foto. Isso fez com que o quê? Com que também aumentasse a crise nas cidades de Roma. Tá? As cidades começaram a perder antes a sua fama e o seu poder que tinha séculos antes, ok? Então, o terceiro principal motivo que levou à crise do Império Romano, olha só, foi a ocupação germânica. Cada vez mais, com o passar do tempo, esses povos que vinham do norte da Europa, onde hoje tem a Alemanha, a Suécia,
eles passaram a invadir essas principais cidades romanas, tá? E a o quê? A destruir tudo, a queimar, né? Ou então, quando os romanos eles não tinham como vencer os germânicos numa guerra militar, eles faziam um acordo com esses germânicos, tá? Através de um acordo político, através de um casamento, através de um tratado de paz. Né? Mas aí os romanos eles começaram a perder o quê? Perder terras, perder território para os germânicos, tá? Que estavam em maior número e que naquele momento ali estavam no seu na melhor situação para poder conquistar vitórias numa guerra. Então, os germânicos, a ocupação germânica, como vocês podem ver aí no slide, foi o terceiro principal motivo da crise desse Império Romano, ok? Então, cada vez mais esse império ele foi o quê? Deixando de existir, e no lugar dele, como a gente vai ver nas próximas aulas, foi iniciado um novo período na história da Europa, que foi a Idade Média, ok? Então, para a gente entender o começo, quando começou a Idade Média, a gente tem que entender como é que foi esse fim do Império Romano. Então, pessoal, essa foi a nossa segunda videoaula de História. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não sei se vocês viram, né? Quem está mais ligadinho aí vendo esse vídeo, prestou atenção. Aqui eu sempre, nas aulas sobre Idade Média, eu sempre carrego comigo, tá? A minha espada do conhecimento, tá? Essa espada, o nome que eu dei, essa minha espada, tá? Medieval, ok? De um cavaleiro, né? Medieval. A espada do conhecimento, ela é capaz de vencer os piores inimigos numa batalha, tá? E esses inimigos são o quê? A ignorância, o preconceito, tá? E como já disse, ela vence esses inimigos com o poder do conhecimento, tá? Sempre com motivação e animação em aprender, tá? Em se interessar pelas atividades, tá? Que eu vou começar a passar, tá? No nosso grupo do WhatsApp, né? Que já temos, e também na nossa sala virtual do Google, ok? Então fiquem aí bem ligadinhos, tá? Nas novidades que o professor Luiz vai colocar das atividades sobre a videoaula de agora, e também sobre a nossa o meu primeiro vídeo que está postado aqui no canal do nosso colégio, tá? Assim como esse soldado romano que aí vocês estão vendo, eu me despeço, tá? Com um sinal de despedida, né? E até breve, tá? Até a próxima videoaula aqui no canal da nossa escola, ok? Abraço, tá? Fiquem com Deus.